Em Josué capítulo 1, verso 3, também fala dessa herança, aonde Josué teria que conquistar a terra prometida, teria que conquistar Canaã, e ele estava um pouco abatido, ele estava um pouco desanimado, como muitas pessoas, mesmo sabendo que Deus prometeu uma bênção, mesmo sabendo que eles têm direito a algo na caminhada, na batalha, às vezes se encontra desanimado. Então foi assim também com Josué. E mais uma vez o Senhor Deus apareceu para Josué e disse: "Sê tu forte e corajoso, Josué. Levanta, Josué, porque essa terra eu já te darei, essa terra é tua. Aonde tu colocares as plantas dos teus pés, eu te darei." Então Josué estava do lado do deserto, fora dos termos da promessa que Deus tinha prometido para Abraão, que agora Josué só tinha um rio que dividia. Então veja que Deus disse: "Sê tu forte e corajoso, Josué. Levanta, entra na terra, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei essa terra como herança." Você encontra essa passagem em Josué capítulo 1, verso 3, como também em Deuteronômio 11, a partir do verso 24. Ao reconhecer, ao se tornar sabedor que você tem uma herança e que é de competência dos reinos celestiais, que é de competência dos governos, no caso do governo terreno, como no governo celestial, o governo celestial que é muito mais justo, muito mais perfeito, muito mais poderoso do que os governos naturais. Então, uma vez que você tem essa clareza, se assegura, isso deve lhe motivar, isso deve fazer com que você acredite e não aceite o fracasso. E não aceite, ainda que você tenha perdido uma batalha, essa batalha ela é momentânea. Essa batalha não pode te definir. É apenas um passo, ainda que errado, no processo. Você deve extrair desse fracasso momentâneo uma lição, mas você deve levantar e deve partir para o alvo. Então, diferente do caso de Josué, que a conquista era terrena, era física, ele estava do lado oposto do território prometido, estava fora, e a condição é: Josué, você tem que entrar, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, que é a condição, eu te darei. Você tem que estar lá, porque isso é justo. Então você precisa fazer essa transposição do natural para o espírito. Por quê? Porque a aliança a qual nos alcançou, que é através dela que nós herdamos todas as coisas em Cristo Jesus, essa aliança, ela é espiritual. Porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem o Pai em espírito e em verdade. Como é que você deve entender? No caso de Josué era literalmente, ele tinha que atravessar o Rio Jordão, e não tinha ponte. Você deve saber da história que ali tinha velhos, ali tinha crianças, ali tinha mulheres, então não era tão fácil. Mas você sabe da história que uma vez que Josué ouviu a Deus, acreditou e se motivou, o Rio Jordão se abriu. No caso de Josué, que fazia parte da aliança física, a ação de Josué, os pés de Josué deveria ser físico ao estar na terra. Então, no caso da nova aliança, que o sangue de Jesus é o avalista, porque é o sangue de Jesus que nos assegura todas as sortes de bênção. Ele foi pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele foi enfermo para que nós estivéssemos de saúde. Ele desceu o mais baixo nível dos seres humanos, a mais baixa terra, para adquirir direitos legais para nos promovermos ao ponto mais alto, como as mensagens que nós temos lido e mostrado para você nos vídeos anteriores. Porque o mesmo poder que se manifestou em Cristo, tirando ele, ressuscitando ele dentre os mortos, sentando ele nas regiões celestiais, o mesmo poder também nos tirou dessa posição de inferioridade, de escravidão, e nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então você precisa fazer essa transposição e entender que o que para Josué era físico, tinha que colocar literalmente o pé, hoje para você é uma consciência. Na medida que a tua consciência se eleva,
e você tem clareza aqui dentro, no teu homem interior, que você é herdeiro de tal bênção, que você tem tais bênçãos como herança, na medida e na proporção exata da expansão da tua consciência, aquela bênção que você acabou de descobrir que é um direito seu, corresponde, você colocou os pés naquela bênção. Aquela bênção é sua. Aí você pode questionar, mas que bênçãos são essas? Todas as sortes de bênção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, a partir do verso 3. É assim que está escrito lá, falado por Paulo e aprovado pelo Espírito Santo e por Deus. O apóstolo Pedro também falou na sua segunda carta, também no capítulo 1 e no verso 3, porque Deus pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida, que conduzem à vida. Então, na medida em que você consegue entender isso está revelado para você, que você tem direito à saúde, você tem direito à prosperidade, você tem direito à paz, é um direito seu. Então, na medida que essa consciência alcança, na medida que a tua consciência alcança esse nível, você acabou de colocar os pés naquela herança. Deus disse para Josué: o meu servo Moisés está morto, agora é sua vez, levanta, se tu forte e corajoso, onde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei como herança. O nosso Senhor Jesus, ele já morreu, obviamente ele morreu para nos dar vida. Deus está falando o mesmo para você. O meu servo, Jesus, já não está mais em um corpo físico, mas ele assegura a vitória. Você é o corpo dele, levanta, se tu forte e corajoso, onde colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança. Então observe que nessa declaração que eu falei, ali em Efésio, no final de Efésio 1, chegando no capítulo 2 de Efésio, onde Jesus é o cabeça, nós somos o corpo físico de Jesus. Lá está escrito que todas as coisas estão debaixo dos vossos pés, aonde colocar as plantas dos vossos pés, aonde tiveres consciência que é um direito seu, aquilo você toma por herança. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível, você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.